Então, a busca desse estado de felicidade, né, com base no que nos agrada e no que nos desagrada, ela tem uma premissa que a gente não está enxergando ali, que é que é a volatilidade dessa seleção, né? Começa daí, assim. Aquilo que nos agrada, que nos desagrada, muda toda hora. E essa é uma premissa que a gente não se dá conta. Ontem o Lama Santen falou super bonito dessa história de que pressupostos que a gente usa, né? Então, ele sempre usa esse exemplo do sol se pondo e do sol nascendo, né? A gente tem certeza que o sol nasce no leste, sobe, sobe, se põe no oeste. A gente tem certeza disso, né? Até que a gente se dá conta que é a Terra que está se movendo, né? Não é o Sol que está subindo e descendo, né? Mas esse pressuposto está oculto para nós. E como é esse pressuposto que só dependeria um pouco de a gente, embora tenha uma turma meio sinistra agora que já acha que isso também não acontece, né? Mas enfim, vamos supor que a gente acompanhe a ciência, né? Mainstream da ciência, assim. E a gente, então, entende e fala, poxa, mesmo, é a Terra que gira, não é o Sol que passeia, não sei o quê. A gente pode simplesmente compreender e acabou, né? A delusão acabou. Infelizmente, para a maior parte das coisas que nos faz sofrer, a coisa não é tão simples assim, né? Esses pressupostos não são tão fáceis de expor, né? De tornar claros, assim. Então, o Lama Laulas começou a explicar, foi conduzindo essa palestra desse jeito, assim, né? Qual que é a chave da resiliência? A chave da resiliência é a busca de propósito. E o que seria a busca de propósito mais profunda, né? Qual que seria o propósito mais profundo que nós temos, embora a gente não saiba, né? E acho que o nosso propósito mais elevado é conseguir manejar a vida para conseguir ter o que a gente gosta e se livrar do que a gente não gosta, embora isso mude toda hora, né? Seja super superficial e que muda conforme bate o vento, né? A gente acorda um dia e fala, eu gosto disso, outro dia, não gosto disso. Quer dizer, é uma coisa super, né? Pouco confiável, né? Esse nosso critério, vamos dizer assim. Então, um ponto super importante é a gente notar isso, né? Como é que a gente esse tema, bom, a gente está se encaminhando hoje para um tema de sabedoria, né? Que é gigantesco, assim, não dá nem para pensar em esgotar esse assunto, né? Tão brevemente, né? Mas a gente se encaminha para esse tema, né, da sabedoria como uma das formas de avançar nesse sentido de felicidade, né? Essa felicidade se baseia em se aproximar do que a gente gosta, de se afastar do que a gente não gosta, ela é rasa, ela não entrega o que ela promete, né? Primeiro por isso, porque a gente nem. Porque esse critério gosto ou não gosto é super frágil, vamos dizer assim, né? Tá em toda hora mudando na dependência do que acontece com as nossas estruturas internas, que também para nós estão ocultas, né? Então, o Arthur ontem contou uma história interessante. Ele fala assim, conta assim. Deixa eu ver se consigo lembrar. Uma pessoa, uma mulher, vou enfeitar um pouco, ver se eu lembro direito da história, mas vamos supor uma mulher, né? Todo dia ela ia se encontrar com o amado dela e passava por uma árvore maravilhosa, linda, gigante, com uma copa gigantesca, né? E aí ela no caminho, quando ela ia encontrar com o amado, ela olhava aquela árvore, ai, que árvore maravilhosa, sabe? E ela abraçava a árvore, né? Ai, que lindo, olha essas flores. E ia encontrar com o amado dela. Um belo dia essa relação azedou, né? O amado virou odiado. Só que ela tinha que fazer o mesmo caminho, né? Aí ela já olhava para aquela árvore, já querendo cortar a árvore, né? Destruir, botar fogo na árvore, fazer alguma coisa com a árvore, né? É a mesma árvore, obviamente, né? Mas o gosto e não gosto da árvore, né? Dependia de outras coisas internas que a gente nem
se dá conta, né? E é assim que é, né? Essa história é óbvia, assim, fica engraçada, mas é assim que a gente funciona, né? No nível mais... A gente só precisa avançar um pouco, né? Precisa reconhecer como é que esse mecanismo de gosto e não gosto, assim, como é que isso opera em nós. E entender que esse mecanismo ele é pouco para nós, ele não vai nos ajudar nesse caminho, né? De encontrar essa felicidade mais profunda, que a gente chama de felicidade genuína. Então, seria um primeiro ponto, porque talvez seja o primeiro obstáculo, né? A gente entender que buscar esse tipo de felicidade não vai funcionar. A gente vai ter que transcender o gosto e não gosto, porque é raso, né? É muito importante a gente notar, mas é raso. Se a gente for olhar a psicologia budista, né, que na semana passada a gente começou a falar um pouco, né, da visão da psicologia budista. Se a gente for olhar a psicologia budista, o gosto e o não gosto, ele tem tem até um nome bonito, é Vedana, né, o nome desse gosto e não gosto, dessa operação da mente, assim, dessa forma de operar da mente, né? Ela, esse é considerado um fator mental ele é um dos 5 fatores mentais sempre presentes. Então, em qualquer momento de cognição, em qualquer momento que a nossa mente comum percebe alguma coisa, esse fator mental de Vedana está operando imediatamente e, e como uma forma de reação, basicamente, porque não tem no surgimento do Vedana não tem sabedoria nenhuma, não deu tempo de surgir nada ainda. Então, né, nessa visão da psicologia budista, cada vez que a gente olha para um objeto, primeiro a gente precisaria fazer contato com o objeto, né? Então, a gente precisaria de um nível de atenção, assim, dedicar um nível de atenção. Daí, na hora que a gente percebe um objeto mesmo, assim, objeto qualquer, não estou dizendo objeto, não necessariamente visual, né? Quando a gente fala objeto, o que é, sei lá, esse elastiquinho, sei lá, caneta, não só isso, mas qualquer aparência que surge para mim, então som, né? Uma lembrança. Então, no momento em que a nossa mente faz contato com isso, surge isso. Então, primeiro, você precisa de um contato, segundo, precisa de um pouco de atenção para aquilo demorar um pouco mais. E imediatamente surge o gosto e não gosto, tanto faz. É, é automático, realmente, né? Nesse nível, nesse momento, né? É automático. Daí, a mente vai começar. Não tem bem uma sequência, porque tudo acontece um pouco ao mesmo tempo, né? Mas se a gente precisasse pensar numa sequência, talvez fosse assim: primeiro contato, depois atenção para dar mais um pouco de tempo, depois um fator de discriminação, quer dizer, a mente começa a notar características que tem ali, que não tem, discriminar um pouco melhor o objeto, caracterizar um pouco melhor aquele objeto, né? Ah, é vermelho, com coisa preta, sei lá, dá uma, né? Perceber melhor, mais detalhadamente o objeto, vamos dizer assim. Daí surge o Vedana, imediatamente tem gosto, não gosto, e a mente tem a tendência de se aproximar ou de se afastar, que chama intenção esse fator mental. Não é uma desgraça para entender. Intenção, mas não é bem intenção, porque é só uma resposta ao gosto e não gosto. Então, ao gosto, a mente tem a tendência de se aproximar, ao não gosto, a mente tem a tendência de se afastar. É assim que a mente funciona o tempo todo, né? Só que aí, com base nesse gosto e não gosto basics, assim, né? Raiz, a gente vai traçar estratégias cada vez mais sofisticadas, né? Para acumular aquilo que a gente gosta, se afastar daquilo que não, né? Mas essa forma que a mente nossa comum opera. Claro que tem muitos, é a base, né? Claro que tem muitos outros fatores que vão se agregar, assim, né? São mais virtuosos, menos virtuosos, surgem as aflições mentais, né? Que a gente falou semana passada. Mas a base é essa daí, é muito rudimentar isso daí. Então a gente precisaria ultrapassar essa forma de operar, assim, né? Com base nesse gosto e não gosto. E daí a gente tem opções para isso, né? De como cultivar essa felicidade genuína. Daí o Lama Lola sempre fala de 3 formas de fazer isso. Uma seria
a ética, né? A felicidade que surge de uma vida virtuosa, de uma vida que faz o bem para o outro, né? Uma vida ética nesse sentido, né? De trazer sempre o bem para as pessoas mais próximas, para você mesmo, para a sociedade. Então, uma vida ética seria uma forma de cultivar essa felicidade genuína, esse senso de. Então, primeiro, o encadeamento da história do Lama, né? Da ideia do Lama. Qual seria a chave para a resiliência? Então, seria ter um senso de propósito, né? Mas o senso de propósito mais elevado seria cultivar uma felicidade que está além desse gosto e não gosto, básico, né? Uma felicidade que é mais ampla, né? E daí uma das formas seria cultivar uma vida ética, outra forma seria cultivar o equilíbrio da mente, do coração, cultivar todas as qualidades do coração, que é mais ou menos tudo que a gente sempre conversa nesse horário aqui nessa nossa prática, né? Mas cultivar tudo isso. E a outra forma seria a, a, a felicidade que vem de conhecer a realidade como ela é. E esse é o tema da sabedoria, mais especialmente, né? Que é um pouco o que a gente está falando agora. Só para dar uma encadeada nessa conversa, que foi simples, né? Nada com a Wallace é simples, né? Mas foi esse o encadeamento que ele deu, né? E daí, então, voltando para esse tema da sabedoria, de enxergar a felicidade como ela a gente tem também uma, assim, é um tema mega vasto, né? Mas tudo começaria de uma possibilidade de não reagir automaticamente a tudo, né? Então, a forma como a gente vê o mundo, essencialmente. Então, para a gente chegar ao ponto de, de questionar os nossos pressupostos mais básicos, a gente precisa ter uma capacidade mínima de não reagir ao que a gente percebe, né? Ao que a nossa mente percebe. Ou pelo menos de notar esse processo primeiro, assim, né? Desse gosto e não gosto. E de se aproximar ou se afastar. Pelo menos a gente precisaria disso, né? De uma certa capacidade de não responsividade, assim. Para dar tempo, como o Sérgio dizia 1000 anos atrás, quando o Sérgio frequentava. Será que ele está aqui ainda? O Sérgio frequentava o SEB São Paulo, ele morava em São Paulo, né? Ele falava assim que a gente precisa de um tempo um tempo de negociação, né, da nossa mente. Assim, a gente precisa ter um tempinho para negociar assim, entre o impulso, entre o contato com alguma coisa e o impulso que a gente tem de fazer uma coisa ou outra, né? A gente precisa de um tempinho para negociar, para jogar alguma sabedoria lá dentro, assim, né? Então, primeiro a gente precisaria treinar a prática básica de meditação. Não tem é sempre assim, né? Sempre a gente dá uma volta, fala umas coisas super complicadas e volta. Não, primeiro tem que meditar um pouco, né? Shamatha básica, né? Assim, simplesmente ter essa possibilidade de não reagir automaticamente, né? Senão a gente vai continuar contando as mesmas histórias sobre as coisas, vai continuar percebendo as coisas da mesma forma e reagindo da mesma forma, né? Então, primeiro seria isso, né? Mas a gente pode começar a investigar esses erros, vamos dizer assim, erros entre mil aspas, assim, porque não é exatamente erro, mas essas formas equivocadas de enxergar as coisas, por exemplo. Né? A gente precisa refletir primeiro sobre isso. Né? Então, todo tipo de reflexão nesse sentido vai nos ajudar a desmontar um pouco essa esse joguinho que a gente faz, né, de compreender as coisas de uma forma equivocada, de uma forma enviesada pelas nossas crenças e tudo mais, né? Eu digo crença tem, assim, a gente pode ir do nível mais superficial para o nível mais profundo, né? Então, é muito legal a gente olhar o nível mais profundo, é um pouco que a gente vai conversar hoje, né? Mas tem níveis bem grosseiros também, né? De enviesamento de visão, assim. Né? Então, a gente precisaria também olhar para isso, assim, como é que a nossa visão está enviesada do nível mais grosseiro. Então, como é que a gente não enxerga as coisas como elas são, né? Então, tem níveis muito mais simples de a gente notar.
Mas vamos olhar para o que o Lama fala que é a raiz dessa compreensão equivocada das coisas, né? Ele fala que a gente tem três delusões, né? Três erros de percepção que vêm de fábrica com a gente, né? Que são delusões inatas, que ele fala. Então, são três aspectos assim que chocam com a natureza da realidade. Então, né, essa forma de cultivar a felicidade genuína está querendo enxergar a realidade como ela é. A gente pode pensar, peraí, a realidade como ela é, vamos combinar que tem milhares de formas de realidades, né? E mais ou menos isso, né? Tem milhares de formas de enxergar as coisas. Mas na visão contemplativa tem uma realidade última, vamos dizer assim, né? Então, o caminho todo seria como enxergar essa realidade última, essa visão última da realidade. Ontem eu aprendi que tem uma... Eu queria muito ser filósofa, né? Eu queria muito estudar filosofia, porque tem equivalentes, né, na filosofia ocidental, tem equivalentes, talvez não todos, mas tem alguns equivalentes assim à visão budista, né? Ontem eu descobri que tem um negócio chamado perspectivismo, que que é exatamente isso, né? De que a gente vai ver a realidade de um lugar onde a gente está, né? Esse tema que o Lama estava falando de achar que o sol se põe, nasce de um lado e se põe no outro, porque a gente está vendo com essa premissa de que é o sol que se move. Se a gente tiver a premissa de que a Terra que gira, então tudo muda, né? Nossa visão das coisas vai mudar, né? Então, esse é um conceito de perspectivismo na filosofia. Dependendo das premissas que você usa, você vai olhar, ver o mundo de um jeito, né? Então, a gente pode ir cortando as premissas equivocadas, né? Então, tipo, racismo, premissa equivocada, obviamente, né? Óbvio. Ver que achar que o outro é diferente ou merece mais ou menos por causa da cor da pele, óbvio que é uma coisa equivocada. Mas não é tão óbvio assim, né? Porque a gente tem todo um racismo estrutural que fica velado. Então, essa seria uma coisa, vamos entre mil aspas, uma delusão grosseira, né? Mas só de falar a palavra racismo, a gente já imagina a confusão que isso não cria, né? Embora ela seja grosseira. Então, o fato de ser grosseira não quer dizer que ela seja menos importante, né? Mas a gente não vai tratar desse nível aí. A gente vai olhar, então, as coisas mais profundamente, né? Essas delusões que estão na raiz ali. Segundo a visão budista, né? Então, essas delusões inatas que vão desdobrar em milhares de outras confusões, né, que a gente pode fazer e que vai atrapalhar a forma como a gente enxerga a realidade, essas três delusões, né? A primeira delas seria a gente enxergar as coisas e as experiências e os fenômenos como permanentes. Essa é a primeira delusão. Não entender o fluxo de tudo. Né? A gente estava falando do gosto e do não gosto, né? O gosto e o não gosto, num determinado momento, a gente tem certeza que aquilo é daquele... Eu sou a pessoa, que nem o Lama Santembrica, que gosta de Coca-Cola e não gosta de Pepsi. Isso não vai mudar nunca. Eu nunca vou gostar de Pepsi, né? A gente acha que esse gosto e não gosto é muito sério, né? E é muito imutável, assim. Por exemplo, né? A gente não enxerga nem isso, nem o fluxo do gosto e do não gosto. Então, a primeira coisa que a gente enxerga errado, na realidade, é esse aspecto. Da fluidez de tudo, né? Da impermanência de tudo. Então, esse é o primeiro aspecto, assim, que a gente se equivoca, né? Isso traz um monte de confusão. A gente leva tudo muito a sério, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que as coisas são permanentes. Por outro lado, a gente, por exemplo, acha... Então, a impermanência tem dois lados. A gente lida de duas formas erradas com essa questão. Uma é, em alguns momentos, a gente acha que as coisas são muito duráveis, né? E a gente se agarra a elas, como se elas não fossem mudar nunca, né? A gente acha que as coisas são permanentes. E a gente não enxerga a impermanência como fluxo também, né? Como a gente
por exemplo, a gente acha que algumas coisas a gente não quer que mude, a gente quer se agarrar nelas, e outras coisas a gente acha que nunca vai mudar e a gente deixa de investir a nossa energia. Então, por exemplo, a gente pode achar que pessoas que têm uma determinada visão de mundo, uma determinada tipo de atitude, não vai mudar nunca. E a gente desiste, fala, meu, essa pessoa tem que nascer outra vez. Não vai mudar nunca, né? E também tá errado. Quer dizer, a gente erra de tudo que é jeito com respeito a essa característica, né? Que a gente pode achar que entendeu. Quem tá lendo o Dharma há muito tempo fala, tá bom, vai, meu, vamos falar de novo de permanência. O fato é que a gente não entendeu. A gente entende, né, conceitualmente, mas não realizou. Que não tá não tá no nosso óculos, né? Não tá. Então a gente tem que mesmo olhar 1.400 vezes por dia para essa história, né? Porque a gente vai dar um sentido de permanência errado para as coisas e para as pessoas e para a gente. Quando a gente acha que a nossa vida vai durar para sempre, também a gente está equivocada. Então, esses dias a gente leu uma mensagem super bonita de uma praticante que tinha questões com o pai, e daí decidiu escrever uma carta para o pai. E daí aí foi lindo. O pai leu e adorou aquilo, e ficou super feliz, e a relação se transformou. Isso é demais de lindo, né? Mas se a gente tivesse a noção de impermanência, a gente nem brigava com as pessoas, porque aquilo pode mudar a qualquer instante. A gente pode não ter nunca a chance de escrever a tal da carta, né? Então, o Lama sempre contou, a Tisha era um grande mestre, né? Monge, né? Nunca foi casado. Mas aí se diz que os casais iam pedir conselhos para ele e falavam, olha, vocês sejam gentis uns com os outros, porque vocês vão morrer a qualquer momento. As pessoas estão aquele choque, né? Mas, gente, isso é muito transformador mesmo, né? A gente imaginar que a qualquer momento a gente pode perder as pessoas, né? Então, quer dizer, a gente briga, a gente fica de mal, a gente maltrata, a gente não dá importância, porque a gente não tem noção que isso pode acabar a qualquer momento. Se a gente tivesse, a gente não faria isso, né? Então, essa é a primeira delusão inata. A segunda delusão inata é achar que são as coisas que nos causam alegria ou tristeza. São as circunstâncias externas que nos fazem felizes ou infelizes. Não é a nossa mente. A gente não compreende que essa possibilidade de se sentir bem, de se sentir mal, é interna. Claro que respondendo às circunstâncias externas, né? Mas existe uma possibilidade de cultivar um bem-estar completamente um bem-estar, não é uma euforia, um bem-estar completamente independente das circunstâncias externas. A gente não acha isso, né? Então a gente fica de novo apontando, isso aqui me faz feliz, vem, isso aqui me faz feliz, tchau, né? Por isso, porque a gente também não não realizou isso. Então tem todo um trabalho que a gente pode fazer com respeito a essa questão, né? De como pegar o que a gente não gosta e trazer para aquilo virar ferramenta para nós, para aquilo virar combustível de prática para a gente, né? E aí a terceira delusão inata, que é a mais difícil, a mais complicada, mas que também tem várias camadas, como cebola, né? Tem várias camadas, a gente pode ir tirando as mais externas até chegar no centro. Mas a terceira seria a noção de eu que a gente tem. De um eu separado, independente, verdadeiramente existente, independente de tudo, né? Então esse é o centro da confusão. Esse é a raiz da nossa ignorância, né, com respeito à natureza das coisas. Cada uma delas é uma vida de trabalho, né? Cada uma dessas coisas, assim. Mas esse terceiro aspecto do eu, como que a gente pode começar a arranhar, né? Esse aspecto de como é que o eu existe. Porque existe, né? Estou eu aqui falando, então vocês aí escutando, tem isso no nível relativo, né? Então tem um aspecto relativo em que
eus variados existem. O ponto é como é que eles existem, né? O que é isso que a gente chama de eu? Aí tem toda uma literatura sobre isso, né? Acabamos de traduzir o livro do Lama Wallace que vai só sobre isso, mas investigando a mente, essencialmente sobre esse tema, né? Daqui a pouco sai. Esse mês eu acho que vai ser lançado. Então, o ponto é a gente entender como é que esse eu que a gente tanto defende, adora, idolatra, né? Idolatra. Como é que esse eu existe, né? Então, um aspecto mais grosseiro é se a gente olhar que esse eu existe em relação. Ele existe na relação. Então, por exemplo, agora estou eu aqui falando. Então, vamos supor que eu sou uma instrutora, né? Uma instrutora, uma facilitadora. Mas essa facilitadora claramente só existe porque vocês estão achando que eu posso facilitar alguma coisa, né? Então se dispondo a escutar, acordar cedo, ouvir, né? Então só existe. A hora que vocês falam, meu, tchau, isso é um monte de besteira, tchau, e apertar esse botãozinho simples aqui do encerrar, né, do Zoom, morreu a facilitadora. É simples assim, né? Agora, essa existência, ela é tão frágil, né? Esse status de existência da facilitadora. Ele é tão frágil, mas ao mesmo tempo tão legal, né? Tão bacana a gente poder exercitar qualquer um desses papéis, né? Eles são frágeis, mas são mágicos ao mesmo tempo, né? Então, tem esses dois lados sempre, né? Tem esse lado do não é do jeito que a gente pensa, mas pode ser muito legal. Então, não é nem aquele mau humor de falar, a facilitadora não existe. Aí eu mesma vou lá e encerro, tchau, porque a facilitadora não existe. Eu mesma me suicido como facilitadora, né? Isso também não é o caso. Seria o que o Santos chama de vacuidade mal-humorada. Né? Então, essa grande palavra vacuidade, vazio, né? Então, se eu tenho essa consciência, eu digo que eu sou uma facilitadora vazia. Mas vazia do... Essa palavra ela é mal usada, eu acho, no budismo, de uma forma geral. Porque o sentido de vacuidade, de vazio, a gente poderia substituir por destituído ou desprovido. Aí a pergunta seguinte é, bom, desprovido de quê? Né? É destituído, mas destituído de quê? A gente deveria se perguntar isso, mas é vazio de quê? Né? Aí a resposta é vazio de existência independente ou de existência inerente. Então, eu sou uma facilitadora vazia de existência inerente. Por quê? Porque a facilitadora só existe se vocês concordarem, né? Só assim que ela existe. E é assim que a gente existe. Algumas coisas são mais difíceis, assim, de a gente olhar desse jeito, né? Tipo a identificação que a gente tem com o corpo físico. É dureza de olhar. Ah, pera, eu não sou meu corpo físico? Como assim? Mas eu não sou meu corpo físico, porque além do meu corpo físico, tem muitas outras coisas que eu sou. Né? Eu sou a minha mente, minhas emoções, minhas qualidades. Então, não sou só o corpo físico. Portanto, se eu não sou só o corpo físico, eu não sou o corpo físico, não é? O corpo físico pode compor meu senso de existência, mas eu não sou o corpo físico. E aí, por aí vai, né? E aí, quanto mais a gente procurar, mais a gente vai não achar. Não é que a gente não vai achar, a gente vai não achar. Que é diferente. Né? É diferente porque, assim, ó, a gente pode não achar muitas coisas, né? Porque simplesmente a gente não procura, não é? Agora, se a gente procura e não acha, isso é uma coisa boa de acontecer na nossa prática. Se a gente procura esse eu isolado, independente, que existe de verdade, e não acha, isso é uma boa coisa. Isso é um resultado da prática. Agora, se a gente não acha porque não procura, não é o caso. A gente pode não achar muitas coisas, né? Então, ela brincava que era assim. A gente, por exemplo, pode pegar a nossa bolsa, né, com o celular dentro, especialmente em bolsa de mulher, com o celular dentro.
Aí a gente olha e fala assim, acho que não tá aqui, não achei. Esse é um não achar. Outro é assim, vira a bolsa no chão, olha tudo ali. Não tem celular aqui. Esse é um outro não achar, né? Então, essas práticas de sabedoria são mais despejar a bolsa assim e não achar, né? Não é não procurar, ou procurar médio e não achar, né? Então, essas investigações, esse senso de eu, elas são super ricas, assim, elas vão também esvaziando um pouco, né? Todas as aflições que surgem em torno desse senso de eu, porque a raiva ela surge quando o eu é ameaçado. O apego surge para fazer, né, o eu ser mais existente, né? A gente se apega às coisas que vão nos dar um senso de existência mais concreto, né? E daí todas as outras aflições vão surgir na esteira disso tudo. Claro que com essa ignorância central de a gente achar que é alguma coisa, né? Ao mesmo tempo, né, o outro lado dessa história é assim, eu não sou facilitadora, né? Mas eu sou, porque eu tô aqui facilitando, eu tô agindo assim, eu tô usando essa possibilidade para trazer discussões legais para a gente, né? Então é assim que a gente pode se colocar na vida com mais lucidez, em todos os nossos papéis. Então esse é um bom começo, a gente olhar os nossos papéis e falar assim, putz, eu não sou isso, né? Porque, sei lá, eu não sou filha. Porque eu já não. Metade da filha que eu era já não é mais, porque meu pai já morreu. O dia que a minha mãe morreu, eu não sou mais filha, né? Mas agora que eu ainda sou filha, o que eu posso fazer de legal sendo filha? Que só a filha faz. Só uma filha é capaz de fazer, né? Então a gente pode usar os nossos papéis todos, as nossas posições, tudo que a gente acha que somos nós, né? Para fazer a vida das pessoas melhor, para fazer a nossa própria vida melhor, né? Para trazer mais conforto, para trazer mais amor, para trazer mais tudo que a gente pode trazer de bom para uma pessoa, né? Então, essa é uma forma legal de a gente lidar com esse tema. A Ana Paula perguntou: destituído de existência dependente? Não, destituído de existência independente. Vacuidade. Independente ou inerente, né? Então, a facilitadora, ela não existe de uma forma independente de vocês, ou de, sei lá, de alguém que queira ouvir, ou que queira participar, que queira discutir junto, pensar junto, né? A facilitadora não existe de uma maneira independente, ela existe de uma forma dependente. Então, são os dois lados da moeda, né? Tem a vacuidade de existência independente, tem a originação dependente, que é o outro lado. Só surge na dependência das outras coisas, né? Mais ou menos? Coemergência, outro tema que surge, exatamente. A facilitadora surge em coemergência. Surge junto, né? Tradutora, por exemplo, outra coisa que eu faço, tradutora. Por que eu sou tradutora? Porque alguém fala uma língua que outras pessoas não entendem, né? E se não tivesse o Alan Wallace falando inglês, eu ia ser tradutora do quê, né? Então, qual que é o problema de a gente se identificar completamente com essas coisas, né? Elas morrem, né? Elas são impermanentes. E se a gente bobear, a gente pode ter a sensação que morre junto. Né? Que todo o nosso ser é a tradutora. Imagina se o Alan Wallace resolve não dar mais ensinamento, por exemplo. Acabou a tradutora, não tem mais a tradutora, do Alan Wallace, pelo menos. Ia ser um sofrimento desgraçado para mim, por várias razões, mas não por causa da tradutora, né? Mas também por causa da tradutora, porque claro que me alegra poder traduzir, poder. É a coisa mais delícia quando alguém fala, ah, obrigada. Claro que eu sei que qualquer um poderia estar no meu lugar e a tradução ia acontecer de qualquer jeito, óbvio, né? Óbvio. Mas eu tenho uma alegria de poder fazer isso, né? Uma forma de ajudar o Lama a ensinar as pessoas, né? Então é maravilhoso. Mas se eu achar que eu sou só isso, já que eu resolver não dar mais ensinamento, ou aprender a falar português, que vai ser um pouco mais difícil, né? Acabou a tradutora.
ponto. Então, a gente não é verdadeiro, né? O ponto não é só que, eu vou sofrer, então eu vou mudar. Não é só isso. O ponto é que não é verdade, né? Não é a natureza da realidade. Né? A natureza da realidade é que o eu, do jeito que a gente acha que existe, não existe. Essa é a natureza da realidade. Além disso, faz sofrer. Mas isso é só adereço, né? O ponto é a gente poder entender como as coisas são, né? Essa é a fonte, essa fonte de felicidade genuína aí. A Fabi está falando, por isso que muitas pessoas se aposentam de depressão. Claro, morre profissional. Imagina, a pessoa... Eu conheci uma pessoa que se matou, um executivo. Porque tem toda essa noção de existência na dependência de um papel, tem toda uma coisa em volta que sustenta, né? A família que valoriza. A pessoa, às vezes, ela acha que ela só tem valor porque ela tem aquele determinado papel, né? É um profissional não sei o quê. A Luana falou que passou por isso, na transição de profissão. Tem uma morte. Tem uma morte, né? Agora, se a gente achar que a gente é aquilo, a gente tem a sensação de morrer. Deprime, se mata, né? Por, entre aspas, ignorância, no sentido de não saber, né? De a gente não saber quem a gente verdadeiramente é. Esse sentido, né? Ignorância nesse sentido. É muito muito importante, né? Muito importante. Porque na visão budista, quando chega a hora de o corpo físico morrer, a gente vai acontecer o quê com a gente, né? A gente vai deixar de existir inteiramente ou a gente vai seguir? E se a gente vai seguir, que vai seguir? O que segue para outra vida? Né? O que a gente pode fazer nesta vida para as outras terem mais sentido, continuarem tendo sentido? Muda tudo. Aí o Alain fala que a gente precisaria, pelo menos, se a gente não quiser, não se dispuser a ler, né? Relatos e trabalhos com todo rigor científico sobre vidas subsequentes, assim, se a gente não se dispuser a fazer isso, ou não tiver confiança, não tiver, por exemplo, eu, budista, né? Tomei budista não porque eu tenho carteirinha de budista, mas porque eu tomei refúgio no Buda. Tomo refúgio no Buda. Se eu tomo refúgio no Buda e o Buda falou, eu vi todas as minhas vidas anteriores, como é que eu não vou acreditar no Buda, né? Não faz sentido. Então tem uma questão de confiança e de refúgio mesmo, né? Em mestres. Então se o Dalai Lama, que é o 14º Dalai Lama, não sei se vocês entendem o ponto de ser o 14º Dalai Lama, quer dizer que teve 13 antes dele, né? Vai ter mais o 15º se tudo correr bem. Talvez não tenha mais. Enfim, tem uma questão de a gente aceitar essa premissa da continuidade da existência por confiança nos nossos mestres, que é super válida, né? Para mim é válida. Se eu confio no que o Dalai Lama ensina, como é que eu vou confiar? Como é que eu vou achar que ele está mentindo? Como é que eu vou achar que ele tá que é mentira dele? Vai, tô falando isso para me enganar, para você aparecer, né? Não faz sentido. Então tem isso, tem essa possibilidade. Outra é estudar o que, por exemplo, os pesquisadores da Universidade da Virgínia fizeram, né? Pegar casos de crianças que se lembram de vidas anteriores, claramente com detalhes e informações mais, e investigar. Eles investigaram muitos casos assim e documentaram. Se um caso for documentado é o suficiente para a gente entender que é assim que as coisas são, né? Outra possibilidade é a gente esperar, né? O problema é que a gente não lembra depois. Então a gente pode pensar assim, não, eu vou confirmar que tem vida após a morte depois que eu morrer. Então, só que imediatamente você vai esquecer a vida anterior, daí não vai funcionar, né? Esse método não vai funcionar. Mas, enfim, a outra possibilidade, a quarta, é a gente tomar como uma hipótese de trabalho, como diz o Alan Wallace. Se isso for verdade, o que vale a pena a gente fazer agora? Né?
Então, por exemplo, vale a pena a gente fazer agora não se identificar completamente com o corpo físico, porque na melhor das hipóteses ele vai envelhecer, né? E a gente já, a gente sente como é que vai ficando a coisa, né? O corpo já não é mais aquele parceirão, né? Não tem mais aquela... Eu estava contando para vocês semana passada, eu acho, sei lá, não sei que dia que foi. Eu jogava voleibol, né? Era super atleta, só vivia fazendo isso. Minha vida era isso, era jogar vôlei, né? Não consigo nem mais bater a... sei lá, enxergar a bola. Não consigo nem enxergar a bola mais direito, imagina. Então, se eu for me preocupar com isso, como é que vai ser? Né? A gente vai sofrer muito, né? Porque minimamente o corpo vai envelhecer. Ou a gente vai adoecer. E daí, se a gente se identificar completamente com a doença, ou com a dor, ou o que quer que aconteça com o nosso corpo, a gente vai ter a sensação de que não tem mais nada para nós, assim. E também não é verdade. Né? Tem histórias de grandes praticantes que sofreram grandes problemas físicos, mas a mente deles continuava aberta, amorosa, lúcida. Não é lindo a gente pensar em... Eu quero isso, cultivar uma mente aberta, amorosa, lúcida, aconteça o que acontecer. Veinha lá morrendo, amorosa, que nem minha avó. Amorosa, lúcida, aberta. Eu queria muito cultivar isso, né? Mas isso se a gente não se identificar completamente com o corpo. Né? Então, esses temas são todos fundamentais, assim, né? E esses três aspectos, então, a impermanência, né? A verdadeira fonte de felicidade ou de sofrimento, e essa identificação, a questão das nossas identidades, elas são os principais erros com respeito à natureza da realidade. Então, vale a pena a gente olhar para eles. Né? Não só porque causam sofrimento, não só porque não entender as coisas dessa forma causa sofrimento, mas porque é a natureza da realidade. Então, descobrir e ter cada vez mais clareza da natureza da realidade é uma fonte de felicidade genuína. E isso pode ser um propósito para nós, né? Um propósito de vida. Tem muita coisa. Dá para se divertir o resto da vida com esse assunto, né? Então, isso pode ser um propósito de vida, assim. Não é básico, assim, pô, eu não quero viver enganada. Não deveria ser básico pra gente falar, não, peraí, eu lembro, o primeiro retiro que eu fiz na minha vida com uma Santen, 2014. 2014 nada, 2004. Puta, quando a pessoa começa a errar por década, porque o negócio tá feio. 2004, né? Que eu primeiro me dei conta disso, falei, não, peraí, o que vocês estão falando aqui? Tá todo mundo enganado e vocês que sabem como é que as coisas são? Eu tive esse primeiro impacto, sabe? Puta, é muito louco isso, né? Como assim? Aí aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Aí eu realmente comecei a achar que estava todo mundo enganado, que a gente estava todo mundo enganado, eu estava enganada, eu tinha vivido a vida inteira enganada. E eu achei que ia morrer naquele dia, naquele retiro. Eu achei que eu chorava tanto que eu não conseguia nem mais, sei lá. Sabe quando cai, parece que o pano cai de uma vez? Só assim, lógico que não o pano da lucidez, não é que eu entendi tudo e pronto, e me iluminei, não é isso, né? Mas aquela ficha que cai de uma vez só, assim, na tua cabeça, de que tem um grande engano rolando aqui, sabe? Meu, eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, não, peraí, como é que eu vou fazer para resolver isso? Tá todo mundo enganado, a maior parte das pessoas não querem nem escutar isso, né? Tão felizes ali. Nossa, foi muito chocante para mim, viu lá. Então, realmente, esse é um grande propósito, né? Pode nos dar muita coisa para fazer mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, o bate-papo. Então, a Luana falou do Coursera, de um curso de psicologia moderna e budismo. Você chegou a fazer, Luana, esse curso? Cadê a Luana? Acho que ela deu uma saidinha aqui. Então, tem muitas coisas, né, acontecendo online mesmo, né, agora? Eu vou falar o que aconteceu comigo quando eu entrei nesse curso. Eu comecei a fazer esse curso de psicologia moderna e budismo. E de saída, o professor, que eu não lembro mais o nome,
De sair do professor, esse falou que o budismo tinha coisas que não eram, que precisavam ser jogadas fora, basicamente, né? Coisas que não, então, por exemplo, a continuidade da consciência. Não dá para mim. Não é psicologia budista, né? Um curso de psicologia budista que não admite a continuidade da consciência não tem sentido, né? Profundamente não tem sentido. Pode ser muito legal, pode ser bacanérrimo, tem muitas coisas úteis que não dependem dessa premissa, mas psicologia budista mesmo não é, né? Então eu parei de sair, assim, fiz a primeira palestra que a Luísa já não interessa, nada contra, né? Mas para mim não serve. Com emergência, né? A Lu falou que passou para a transição nisso. Denise, talvez a gente envelheça por isso. Imagina deixar um corpo perfeito, uma vida cheia de conquistas para morrer com mais desapego. Talvez. Olha só, a Fabiana, a mãe da Fabiana jogou vôlei. Como é que chama tua mãe, Fabiana? Você tá aí? Talvez a mãe da Fabiana seja a minha. Indaiá Garcia. Peraí. Fala. Indaiá Garcia. Indaiá Garcia. Mas ela jogava não competindo, já. Ela fazia grupos, ela até jogou indo para o Canadá, viajava, mas não era atleta, mas ela jogou muitos Ela anos, era. assim. Ela Ela assim, era hoje ela atleta. sofre, tadinho, eu fico até com dó dela, Ela sofre? porque ela sofre, o meu pai fala que era a carreira dela. Eu sofri muito. Sabe que até muito pouco tempo atrás eu sonhava que eu estava jogando vôlei, daí a rede tinha assim, 40 metros de altura, assim, sabe? A bola era super pesada, eu não conseguia sacar. Era um drama. Assim. Até muito pouco tempo atrás eu sofria. Porque o negócio é isso, né? Tem um eu ali, né? Eu não conseguia ver jogo na televisão, tinha vontade de chorar. Eu não curtia assistir o vôlei, sabe? Aquilo me dava uma dor. Assim. Agora passou, felizmente já passou, mas é doído, é muito doído, é uma morte mesmo, né? Porque não tem como você continuar, né? Eu até um tempo, sei lá, até a faculdade, passou um pouco a faculdade, ainda jogava, mas aí quebrei o joelho. Então não deu, né? Bom, realmente já passou esse tempo. Né? A Maria Eugênia falou para mim, foi quando o Lama disse ou não, desabou tudinho. Ou não é danado, né? Você é isso ou não. Esse ou não. Você precisa sei lá, qualquer coisa, ou não. Esse ou não a gente pode também usar como um mantra, assim. Isso aqui só pode ser desse jeito ou não. Faz todo sentido responder com raiva isso ou não. É bem legal. Lembro perfeitamente quando o Lama Santa entregou a imagem impressa da roda da vida. Exatamente, a roda da vida é uma forma de explicar a psicologia budista, né? A Silvia Rocha, o que eu posso fazer para meu marido se interessar um tiquinho pelo budismo? Olha, Silvia, eu acho que cada um tem um tempo e um caminho também, né? Tem um tempo e um caminho. Então pode ser que o caminho do seu marido não seja o budismo, né? E tá bom também, né? O budismo não é o único caminho. Eu sei, mas eu tenho visto ele tão encerrado assim, em dramas, em questões do eu, e ele não está tendo saída, sabe? Nossa, tão duro. Sei. Eu entendo isso. Dá uma aflição pra gente, né? Porque para nós tem uma clareza, assim, né? Mas para a pessoa não tem. E talvez não seja esse o caminho, né? Mas você se firmar cada vez mais nessa compreensão, né? Se você mesma seguir cada vez mais fundo, né? Esse caminho, você vai ter ideias. Não tem receita, né? Mas você desse lugar, na convivência com ele e na relação com ele, vai ter ideias. Mas primeiro entenda isso também, assim, né? Que não pode não ser o caminho dele. Então, talvez você possa apoiar o caminho dele, seja ele qual for, né? Ele é que hoje o caminho dele é o não caminho. Mas o que você falou, é hoje o caminho dele ou não caminho. Né? As pessoas têm o tempo delas, né? Elas precisam
Às vezes as coisas amadurecem em outro momento, e tem muito sofrimento no meio, a gente sofre junto, né? Mas é o máximo que a gente pode fazer mesmo, é ficar por perto, assim, e sem desistir, né? E enxergando o outro mesmo, né? Eu esperei 14 anos outra pessoa mudar a cabeça, tentar olhar a vida de outro jeito, até que a gente começou a ver o mundo, aquilo que o Lama Santa diz, a gente não consegue mais andar junto, a gente não via a vida da mesma maneira, até que a gente acabou, cada um indo para o seu caminho. E hoje eu vejo ele em outra relação, cometendo os mesmos erros, os mesmos aspectos. É como se eu visse o filme todo de novo e soubesse qual vai ser o final. Aí tu vê que a pessoa, ela é aquela estrutura, ela não admite. 10 anos eu fiquei do lado dele tentando praticar e meditar e não consegui, ele não deixava. Além de não ser, ele não me deixava ser. Isso é ruim. Mas ele não é essa estrutura, né? Não, o meu marido... coisa é essa. As pessoas não são aquela estrutura. Aquilo pode ser muito rígido, pode parecer muito permanente, mas não é permanente. Qualquer momento aquilo rui. E às vezes rui fácil, assim, por um detalhe que não depende da gente, que a gente não conseguiria fazer acontecer, sabe? Então primeiro isso, né? Primeiro a gente mesmo seguir o caminho, se aprofundar cada vez mais, fazer aquilo ser cada vez mais verdadeiro para nós e respirar, né? Depois enxergar que o outro, ele está seguindo o caminho dele. A gente não sabe qual é, a gente não sabe qual seria o melhor, a gente não sabe. Daí a gente fica por perto, né? Tentando dizer alguma coisa que para nós faz sentido, que poderia fazer sentido para o outro. Mas entendendo que as pessoas têm o caminho delas e têm o tempo delas também, né? A gente tenta deixar a pessoa não se machucar muito, se a gente está vendo, né? Tipo, vai botar o dedo na tomada, a gente não deixa botar o dedo na tomada. Mas com muita clareza, com muita humildade também, né? De entender isso, que o outro tem o caminho dele, que tem a beleza dele, que pode também acontecer de a gente aprender muito com o outro, seja ele onde estiver, né? Fazendo o que estiver fazendo, assim. Obrigada. É desafiador para povo, porque a gente tem a sensação de que a gente tem a resposta, né? Mas a gente não tem a resposta. A gente tem a resposta para nós, se a gente estivesse passando por aquilo. Mas essa resposta, essa pecinha que a gente acha que é uma resposta, né? Que a gente acha que funcionaria dentro do outro, não cabe na estrutura do outro. Para nós encaixa, no outro não encaixa. Então a gente não tem a resposta, verdadeiramente. Né? Então, às vezes a pessoa se interessa. Pode ser que seu marido daqui a pouco passa por você ouvindo alguma coisa assim e fala, nossa, que legal, isso aqui se interessa. Ou não. Ou talvez o caminho dele seja outro, seja outro. Sei lá, psicologia comum, assim, ocidental, possa né, se beneficiar disso. É muito Mas eu nunca tentei convencer, sabe? Eu nunca fiz esse esforço do convencimento. Eu sempre deixei ele fluir na vida dele. Mas a gente pode, mas às vezes a gente não faz isso abertamente, mas faz em algum momento, de algum jeito, sabe? A gente tem uma expectativa que o outro vai entender a coisa do jeito que a gente entende, porque essa que é a certa. Às vezes é uma pelada. Hã? Eu sou aquela pentelha, ai, aquela pentelha que fica tentando convencer. Aí eu pedi para ele fazer no lugar a prática da lógica da fé. A primeira aula foi tão difícil que ele falou, é isso que você quer que eu aprenda? Eu não consigo entender nada. O que é essa história do abacate? O que é essa história da guacamole? Ele falou assim, não quero saber. Olha só a falta de sorte minha. Não é que Fui logo é que aquele começo é muito difícil. Eu expliquei para ele, não, mas o budismo não é isso, é mais fácil. Mas tem isso, né? Às vezes melhor a gente não tentar enfiar a goela abaixo, que a pessoa pode tomar uma raiva daquilo, não quero nunca mais. Tem uma coisa mais simples, assim, mas teve um tempo que agora eu acho que eu dei uma descambada de novo, mas no começo do Facebook,
eu postava muita coisa budista, não sei o quê. Aí um amigo falou assim, meu, eu não aguento mais. Um amigo meu, não aguento mais ver seus posts. Você é uma chata, não vou mais te acompanhar, vou te excluir. É meu super amigo. Eu vou excluir você, não quero mais saber do Buda, não quero mais saber de você, eu quero que você se dane. Falei, nossa, criou um grupo de sanga, né? Eu nunca mais postei durante um tempo, assim, não postei coisa budista para todo mundo, ele não enxergava mais. Porque estava criando uma aversão para ele, né? Então, é isso que a gente pensa. Mas a gente tenta, né? Fazer o quê? A gente não vai acertar. Deixa eu ver aqui, a gente vai encerrar, a gente não vai fazer prática. A nossa prática foi reflexão. Aí a semana que vem a gente faz uma prática formalzona mesmo, normal. A Gabriela falou, já a minha irmã caçula, que eu creio que tem síndrome de Down, vai retirar isso comigo, conhece o João Petri, João Vale pela voz, é louca pelo lampo, tá vendo? Não passa, às vezes, pelo intelectual, né? Às vezes a pessoa se conecta de coração e vai. É maravilhoso. A gente não sabe que caminho que o outro vai ter, né? É a coisa mais bonita isso ao mesmo tempo, né? Gê, e na verdade, eu sou a Cláudia, a Claudinha, a Gabriela é ela, é porque ela usa o meu Zoom para... Às vezes eu esqueço de renomear. Não, ela é querida, tanga, sabe? Conhecidíssima, famosa. É maravilhoso isso. A Lana falou, comecei a fazer metabavana para todo mundo, mas a mudança foi em mim. É, isso mesmo. Parece que os outros mudem para que eu me sinta bem. É, isso mesmo. Às vezes a gente vê que o outro está sofrendo, que ele poderia se beneficiar, mas não rola. Não tem problema, a gente vai indo junto. Às vezes a pessoa vai encontrar uma outra forma de fazer a mesma coisa, a gente vai ficar de cara daí também, né? A Claudinha falou, agora está fascinada pelo livro do Dalai Lama que dei a ela. Ela é uma grande mestre Bodhisattva. Dalai Lama de história, você deu o livro de história dela, Cláudia? É lindo, né? Uma graça mesmo. Que linda. Ela reproduzindo as imagens e recontando as histórias de cada ilustração. Ela ontem, na sessão de arte terapia que ela faz, ela mostrou para a arte terapeuta, ela vem ela para conhecer vocês, que ela adora conhecer novos membros. Você não, Bob, só a Gabi. Cadê a Gabi? Oi, Gabi! Oi! Abre teu microfone. Tudo bom, querida? Querida, você? Falei. Bob, assim não dá para Gabi. Aí, ó. Dá tchau. Que legal. Que dá. Você gosta de ir para retiro? Gosto. Você vai levar o quê? Vai fazer o quê pro Lama Santo, pro Laminha? Uma bolo de banana com aveia. Ele vai gostar. E passas, porque ela disse que não vai botar açúcar no bolo do Lama. Muito vai adorar bem. passas. Ele vai adorar, Gabi. Ela já tem a receita e tudo. Ela já tem a receita. Ele vai adorar. Que beleza! Deixa o Lama. Papai. Papai não, como é? Laminha. Laminha, cheia de verdade. Que graça. Tem muitos caminhos, né, gente? Então... Ai, só um minutinho. Ai, não fala. Então, as reflexões geram um aprendizado. Ai, que maravilha. É isso mesmo. A gente precisa se ajudar a refletir, né? Porque essa forma de enxergar as coisas, ela é muito entranhada a gente, né? A gente precisa de pessoas, de imagens, de reflexões que ajudem a gente a tirar esses véus, assim, né? Histórias, e assim que a gente vai indo, né? A Inês falou que tá de mudança para o interior para morar com a mãe depois de mais de 40 anos morando longe. Ai, que delícia! A sua fala ser apenas filha me inspirou nessa fase. Ai, que lindo! Ai, que bom, Inês. Maravilhoso isso. Eu moro com a minha mãe também. A coisa melhor que eu fiz foi tomar essa decisão. Fala, Cazuza, para quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, vocação filosófica e poética. É, grande Cazuza. Mas é que é natural a gente ver alguma coisa que serve pra gente, né? Eu tô com dor de cabeça, né, e tomo um remédio que funciona pra mim. Aí eu vejo você com dor de cabeça, eu quero que você dê o mesmo remédio. Óbvio, né? Mas pode ser que você tome aquele remédio e morra de vomitar, sei lá, né? Pode não servir para o outro. Naquele mesmo remédio que para nós fez tão bem. Então é um caminho, assim. O Sérgio vai ter que ir. Beijinho, Sérgio.
a gente é um desafio, assim, né? A gente entender o que serve para o outro. Mas a gente tem que entender o que serve para a gente e seguir, né? Porque o resto vai surgir. Assim. O Geshe Pende, nas aulas que ele deu sobre os 8 versos, ele falou muitas vezes disso. Assim. Ele falava assim que a ação, né, o que fazer, vai surgir desse lugar interno de sabedoria e de compaixão. Então, a gente pode achar que fazer a coisa pelo outro é dar respostas, é sugerir coisas, né? E pode ser que seja. Se vier desse lugar de sabedoria e de compaixão. Então, o melhor hoje, né, pensando hoje para mim, né, no meu caso. Hoje, para mim, o melhor que eu posso fazer pelos outros é cultivar em mim mesma essas qualidades. Porque daí que vai vir as grandes ideias e, né, e as grandes saídas, ou não fazer nada, né? É desse lugar que vão vir as grandes ideias, né? Então, às vezes a gente pode parecer uma coisa meio egoísta, assim, né? Meio autocentrada, não, eu vou cultivar, eu mesmo vou cultivar. Mas não é. É porque é desse lugar, do resultado desse caminho, que vão surgir as ideias para ajudar de verdade o outro, para enxergar de verdade o que serve para o outro. Que é o que os Budas fazem, né? Amorzinhos, a Cleide também tem que ir, eu também tenho que ir. Vamos encerrar? Então, hoje a prática foi discursiva, absolutamente discursiva, né? Mas semana que vem a gente faz uma prática ligada aqui a esse tema que a gente discutiu hoje, tá bom? Hoje ferrou, né? Deixa eu falar, eu fico falando mesmo, né? Então tá, amores. Então, bom fim de semana para vocês. Tchau, Gê. Beijo, boa semana. Beijo, Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada, Gê. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia. Tchau a todos, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.